Convido você para você tomar sua Bíblia em mãos e abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no Evangelho de Lucas, nós vamos ler o versículo 37. Lucas 1, 37. Está preparado aí? Glória a Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu gostaria de repetir esse versículo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se acomode, por favor. Para você que gosta de marcar tema de mensagem, o tema da mensagem dessa noite é: quem são os seus gigantes? Você sabia que nós elegemos gigantes? E nem sempre o gigante é tão grande quanto ele parece. Esse versículo que nós lemos diz que para Deus não haverá impossíveis. Não tem nada impossível para o Senhor. Para Deus é fácil trabalhar com coisas grandes, coisas pequenas. Ele é o Senhor, absoluto no céu e na terra. Ele comanda tudo. Na hora que Deus quiser terminar, acabar com essa pandemia, Ele faz. Só que o povo dele precisa se manter em oração. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Jesus também disse no Evangelho de Mateus que nós somos o sal da terra. E ele disse assim: se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta a não ser lançado fora e ser pisado pelas pessoas. Ele também disse assim: vós sois a luz do mundo. A sua luz precisa ficar num lugar de destaque. Não se pega uma luz, uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire. Na época de Jesus, a palavra alqueire não tinha nada a ver com terra, com um pedaço de terra. Mas o alqueire, ele era acho que hoje a gente conhece como balaio. É como se fosse um jacazinho gigante, um balaio, que se usava para colocar sementes. E Jesus estava dizendo: ninguém vai pegar uma luz, uma lamparina, e vai colocar debaixo de um balaio. Mas vai ser colocado no velador, num lugar de destaque, para que possa dar luz para toda aquela casa. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, em que nós não podemos mais nos esconder. Nós temos que ser luz. Você precisa ser luz lá na sua casa, na sua vizinhança, na empresa onde você trabalha, na empresa onde você é o proprietário. Você tem que ser luz. Nós temos que fazer a diferença. Voltando aqui no tema dessa mensagem, quem são os seus gigantes? Não importa o tamanho do gigante que você está dizendo que ele precisa cair. Vamos entender um pouquinho? Para Israel, na época do rei Saul, o gigante era o Golias, um homem forte, bem armado, quase 3 metros de altura, munido ali das suas ferramentas de guerra. Mas para Davi, aquele homem grande de quase 3 metros de altura, era comida para os pássaros, para os urubus e para as bestas feras. Davi nunca enxergou Golias como gigante, nunca. Todo o texto que você vai ler ali em 1 Samuel, você vai ver Davi, você não vai ver Davi enxergando aquele homem como um gigante. Certa vez, quando ele está chegando próximo ao gigante para combatê-lo, e o gigante olha para ele e diz assim: o que você pensa que eu sou? Você pensa que eu sou algum cachorro para você vir até mim com um pedaço de pedra e pau? E ele foi partindo para cima de Davi, e Davi viu que ele vinha bem armado, ele tinha um escudeiro que ia à sua frente, armas de guerra, homem bem treinado, capacitado para a guerra. Ele foi treinado para aquilo. E ele começou a dizer assim para Davi: Davi, eu vou pegar você
hoje eu vou matar você, eu vou jogar você para os cachorros comerem a sua carne. E Davi disse assim: olha, você vem até mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E Davi então diz o seguinte: e hoje mesmo eu vou matar você, eu vou cortar a sua cabeça. Davi nem espada tinha, irmãos. Eu vou cortar a sua cabeça e o corpo eu vou jogar para as aves comerem e para as bestas feras comerem. Você está entendendo? Para Israel, aquele homem forte era um gigante, ninguém poderia derrotá-lo. Mas para Davi, aquele homem musculoso e forte era alimento para os urubus e para as bestas feras. Nós formamos um gigante aqui na nossa cabeça e temos medo de enfrentar várias situações da nossa vida. Você quer ver um outro gigante formado na cabeça de uma outra pessoa? Para Elias. Todos aqui conhecem a história de Elias, conhecido até então como profeta de fogo. Mas certa vez, o Elias teve medo, porque a rainha Jezabel, mulher de Acabe, do rei de Israel, porque Elias tinha destruído 450 profetas dela, profetas de Baal, eles tinham sido exterminados. Ela disse assim, que mataria ele no dia seguinte, que ele seria um dos mortos, como aqueles profetas tinham sido mortos. E aquilo abalou Elias, um homem que tinha enfrentado várias situações, passado por várias dificuldades na vida, e o Senhor sempre esteve ao lado de Elias e nunca o abandonou. Mas naquele dia, ele teve medo. Naquele dia ele enxergou aquela mulher como um gigante, e ele fugiu, e ele foi se esconder. Ele levou o moço que o auxiliava, deixou na casa dele e seguiu viagem desanimado, até que Deus o encontrou lá no Monte Horebe, dentro de uma caverna, escondido. Como muitos de nós já fizemos, ou estamos fazendo hoje, com medo, apavorado. E nós temos esquecido que o Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus de poder, é um Deus que não muda, que nunca mudou. Eu não vou me atrever a cantar aqui, porque eu não sei cantar, mas tem uma canção que diz assim: nosso Deus ainda é um Deus vivo de poder, Ele não muda. E Elias escondido naquela caverna, Deus aparece para ele, e a pergunta que Deus faz para Elias é: o que você está fazendo aqui? Elias então responde: eu tenho sido bom demais, tenho sido fiel, mas eu vejo, Deus, que nada disso adiantou a minha fidelidade, o meu pacto de estar junto com o Senhor, nada adiantou, porque a nação de Israel se desviou totalmente dos teus caminhos, mataram os teus profetas, e eu estou só. Você já sentiu solidão? Mesmo junto com várias pessoas, que nem nós estamos aqui nessa noite, já sentiu solidão? Elias sentiu. Para mim acabou, Deus, estou pendurando as minhas chuteiras, para mim chega, estou dando um basta. E Deus disse assim para ele: sai da caverna, eu tenho separado ainda em Israel 7.000 homens, que não se dobraram diante de Baal, que não beijaram a Baal. Elias, sai da caverna. Para Elias, a rainha Jezabel era um gigante. Não me atrevo a dizer a altura que tinha esse gigante, mas era muito grande. Fez ele abandonar o ministério, deixou tudo e fugiu. Outra pessoa que enfrentou os seus gigantes na vida foi Moisés. Moisés, Deus chama ele para conversar com ele diante de um arbusto que estava pegando fogo,
E Deus estava separando Moisés para uma missão que não seria muito fácil. Ele teria que retornar aonde ele morava, retornar ao Egito, depois de 40 anos. Longe do Egito, ele teria que retornar para lá. E com uma missão de libertar aquele povo, o povo de Israel que estava preso lá há mais de 420 anos. E Deus começa a tratar com Moisés. E Moisés também achou ali o seu gigante. E ele dizia para Deus: mas eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. E parece que Deus quebra ele no meio, dizendo: quem fez a língua? Quem fez a língua? Irmãos, no decorrer das nossas vidas, nós também levantamos os nossos gigantes. E estamos cultuando esses gigantes. Porque eu não posso começar um trabalho novo, eu não posso abrir uma empresa, não posso mudar de trabalho, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque está tudo parado, pastor. Ninguém faz mais nada. Você está levantando os seus gigantes. Você esqueceu que o Deus que você serve é maior do que qualquer gigante na face da terra. Aleluia. Vamos falar de mais um homem, Gideão. Malhando o trigo no lugar que não era próprio. Ele estava malhando o trigo no lagar, no lugar onde se pisava as uvas, para fazer o suco da uva, escondido, com medo. E o anjo de Deus aparece para ele, e sauda ele, e separa ele, para ele libertar Israel. E ele então começa a dar as suas desculpas, levantando os seus gigantes. Ah, mas eu não, Senhor. A tribo da qual nós saímos é Manassés, a menor tribo de Israel. A minha família é menor em Manassés, eu sou o menor dos meus irmãos. E o Senhor disse: mas eu serei contigo. Hoje não é diferente, nós podemos julgar esses homens, que ali estavam enxergando gigantes, mas hoje não é diferente. Você quer ver uma coisa? Vamos falar de alguns gigantes que existem na nossa época, que nós achamos que é gigante. Medo. Eu nunca vi, eu tenho 53 anos de idade, mas eu nunca vi o povo tão apavorado, com tanto medo, como nós estamos vendo nessa época. Medo, pavor, pavor. Dou graças a Deus pela lei, que garante que as igrejas estejam abertas, nessa época que nós estamos podendo trabalhar normalmente, para que as pessoas frequentem os cultos, para que elas recebam a palavra de libertação, essa palavra de Deus, para que elas recebam oração, porque pessoas estavam ficando loucas em suas casas, sem controle, sem saber o que fazer, paralisadas por um gigante, chamado medo. Não posso isso, não posso aquilo, medo. Outro gigante da nossa época, desemprego. Perdi meu emprego, pastor. Será que eu vou conseguir um novo emprego? A minha empresa faliu, será que eu vou conseguir abrir uma outra empresa ou reabri-la? Outro gigante. Incertezas. Mesmo que a pessoa ela está bem, mas ela está naquela incerteza: será que eu consigo avançar? Será que eu consigo aumentar a minha empresa? Será que eu prossigo no plano de comprar uma casa, de financiar um apartamento? Incertezas, são gigantes. Assim como Israel enxergava Golias como um gigante, hoje as pessoas estão enxergando várias coisas como gigantes. Tem se esquecido do Deus de Israel, que é o nosso Deus. O Senhor nunca vai te desamparar, nunca vai deixar você sozinho. Ansiedade.
Ansiedade. Quantas pessoas ansiosas? Vamos citar o último? Coronavírus, Covid-19. Muitos estão fazendo do Covid um verdadeiro Deus. Não que não seja real, ele é real. Mas o Deus a quem você serve é maior do que a Covid. Eu falo com você que está nos vendo agora pela internet, você que está me assistindo agora nesse momento. Você pode estar paralisado aí na sua casa, mas o Deus de quem nós estamos falando nessa noite é maior do que o teu medo, é maior do que a tua ansiedade, do que o teu pavor. Creia nisso, no nome de Jesus. Eu quero citar duas citações para vocês, duas citações bíblicas aqui. Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias. Quem disse isso é o Mestre Jesus. Promessa dele. Vocês entendem que vocês não vivem sozinhos? Eis que eu estou convosco todos os dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E vai dando continuidade. Domingo, segunda, terça, quarta. E daí por diante. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 5, só a parte B do versículo. Não te deixarei, nem te desampararei. Queridos irmãos, é a promessa de Deus para nós. Não te deixarei, nem te desampararei. Você pode estar dormindo, repousando. O Senhor vai estar ao seu lado, protegendo você. Aleluia. A palavra de Deus não é uma fábula, não é uma invenção. É a palavra de Deus que é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. A palavra diz no Salmo 91, salmo conhecido, um versículo também conhecido. Nenhum mal. Como é que é o versículo? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na sua casa. Pastor, eu creio. Creia mesmo para valer. Porque a palavra de Deus não muda, ela é verdadeira. Creia. Estava dizendo no início que nós somos luz. Quem daqui já morou em sítio, chácara, fazenda, que você acendia a lamparina lá, que era, apanhava querosene ou óleo de comida e tinha um pavio? Quem é dessa época? Igual a mim? Uau! Pensei que era só eu, pastor Toninho. Ei, Denil, você também? A gente acendia aquela lamparina, colocava num lugar alto, e na maioria das vezes era uma lamparina no quarto, outro no banheiro, outro na cozinha. Mas aquele óleo, aquele querosene ia se acabando. E precisava novamente aquela lamparina ser reabastecida, para que ela permanecesse acesa, para que ela clareasse a casa. Quando aquilo ia apagando, as pessoas corriam lá e colocavam o recipiente, o combustível. Não é diferente com a gente hoje. Nós precisamos brilhar, mas não é um brilho para nós nos aparecermos, é um brilho para clarear as pessoas. Tem muita gente precisando da gente. Tem muita gente precisando de uma palavra amiga. Tem muita gente apavorada. Eu morava com o meu pai, isso há muitos anos atrás. Meu pai, ele era administrador de uma fazenda no estado do Paraná. E lá, à noite, quando a gente precisava sair, quase não tinha farolete, que era a base de pilhas, aquelas pilhas grandes, era na lamparina. E às vezes você saía de um lugar que você estava para ir para um outro lugar, para um patrimônio. E você atravessava lugares que nós chamávamos de picada. Não é picada de pernilongo. Picada era um lugar estreito, que era aberto ali no meio da mata, e você tinha que passar ali com uma lamparina. Porque na maioria das vezes não tinha luz da lua,
tempo estava fechado, não tinha estrelas, era aquela escuridão. E a gente ligava ali a lamparina, ou melhor dizendo, a gente acendia aquela lamparina e você seguia seu caminho ali. Se não fosse a lamparina, a gente tropeçava em sapos, cobra cascavel, que existia muito na época lá quando eu morava lá, e outras coisas mais. A luz, ela serve para clarear o caminho, e você é luz. Você pode dizer para duas pessoas, você é luz, aponta para ele e diz assim, você é luz, meu irmão, você é luz, ah, você é luz, aleluia. Eu quero encerrar essa parte, essa ministração, dizendo para você, olha bem para mim, o gigante está aqui na sua cabeça. O teu Deus é maior do que o teu gigante. Se você tem planos ainda, põe eles em prática. Tome todos os cuidados necessários, é claro. Nós não somos bobos, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma época de pandemia e é real, é real. Mas use lá o seu álcool gel, a sua máscara e vá em frente. Tem um dizer popular que as pessoas dizem até hoje: fé em Deus e pé na tábua. Esse dizer, ele nasceu em 1930, quando os primeiros carros, que eram aqueles calhambeques, o solado daqueles carros eram de madeira. Então, as primeiras pessoas que compraram aqueles carros, com um pouco de receio, né? Elas diziam assim, olha, tenha fé em Deus e pé na tábua, pisa no acelerador que vai dar tudo certo. Não interrompa a sua vida por causa do gigante que você formulou na sua cabeça, que deixou você paralisado. Você sabe como é que ficava os soldados de Israel, quando aquele homem de quase 3 metros de altura aparecia todas as tardes? Ele se colocava num lugar alto e ele começava a bradar lá: existe alguém, algum homem guerreiro aí para lutar comigo? Tem alguém que pode me enfrentar? A Bíblia relata que os soldados de Israel, a perna deles tremiam, batia joelho com joelho. Eles estavam enxergando ali um verdadeiro destruidor. Tinham se esquecido de quem é o Senhor. Querido, fé em Deus, pé na tábua, põe em prática os seus planos, não interrompa a sua vida. Planejou casamento? Vá casar em nome de Jesus Cristo. Planejou filhos? Siga em frente, que você tenha um filho, gêmeos, trigêmeos, sei lá. Não interrompa a sua vida. Está querendo abrir uma empresa? Ora ao Senhor, fé em Deus, pé na tábua. Não interrompa a sua vida, a vida dos seus filhos. Não fica enxergando o gigante. Gigante é o Senhor. Aleluia. Eu queria chamar aqui a banda novamente. Eu não sei se vai ser possível cantar Grande é o Senhor. Por favor, se puder, vão se preparando aí no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar nessa noite por você que tem planos, mas que interrompeu esses planos por causa da pandemia, por causa desse gigante. Você tem planos? Quer casar? Quer abrir uma empresa? Quer mudar de trabalho? Fica de pé onde você está, e eu vou orar por você em nome de Jesus. O Senhor vai te encorajar. Isso, fica de pé. Teu Deus é grande, Ele nunca vai te deixar. Promessa de Jesus aqui, ó: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa do Senhor: nunca te deixarei, nem te desampararei. Coloca a sua mão no coração. Quase a totalidade da igreja. Você tem planos. Aleluia. Coloca diante de Deus agora esses planos. Fala para Deus o que é que você quer, o que você planejou. Aleluia. Começa a orar agora, igreja. Deposita diante da presença do Senhor as tuas petições.
palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com uma ação de graças, com agradecimento. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu estou apresentando diante do Senhor aqui o teu povo esse que se chama pelo teu nome, que se vale pelo teu nome, Deus. Senhor, a vida deles até esse presente momento foi interrompido, porque eles estavam olhando os gigantes, mas nessa noite de domingo, no culto da família, o Senhor está trazendo libertação para eles, assim como o Senhor libertou Israel, que durante 420 anos viveu preso na terra do Egito, mas chegou o dia da libertação. Também digo que nessa noite chegou libertação para o teu povo, não só para eles que estão aqui no templo da Catedral Ebenezer, mas por aqueles que estão nos assistindo agora pela internet. Deus, envia libertação e vitória, que esse gigante formulado pela cabeça deles venha cair por terra. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço pela vitória. Amém.